Você que está me assistindo neste momento precisa saber de algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo no mundo agora, em janeiro de 2025. Há décadas atrás, São Padre Pio de Pietrelcina recebeu uma visão profética tão impactante sobre os nossos dias que ele chegou a chorar lágrimas de sangue ao contemplar o que a humanidade viveria nestes tempos. E você que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que já está sentindo no seu coração que algo muito sério está acontecendo ao nosso redor, não é mesmo? Você já percebeu como tudo parece estar desmoronando? Como se uma força invisível estivesse trabalhando para destruir a paz, a família, a fé? Pois saiba que isso não é coincidência. Padre Pio viu tudo isso acontecer muito antes de qualquer um de nós nascer. Se você está passando por momentos de angústia, se sente que o mundo está perdido, se tem medo do que está por vir, eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo. Porque o que eu vou revelar para você vai explicar não apenas o porquê de tanta tribulação, mas também como você pode se proteger e proteger sua família do que ainda está por vir. Padre Pio não apenas previu estes dias terríveis, mas também deixou instruções específicas de como atravessar esta tempestade com fé e esperança. A profecia de Padre Pio sobre janeiro de 2025 não é apenas mais uma revelação mística. É um aviso urgente que ele recebeu diretamente do céu sobre eventos que marcariam para sempre a história da humanidade. E se você está sentindo um aperto no coração, uma sensação de que algo está muito errado com o mundo, é porque seu espírito está captando as ondas espirituais desta grande tribulação que Padre Pio previu com tanta precisão. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai fortalecer sua fé de uma forma que você jamais imaginou possível. E mais importante ainda, você vai entender como usar as orações e conselhos que Padre Pio deixou especificamente para estes dias sombrios que estamos vivendo. Escreva Amém nos comentários se você sente no seu coração que estes são realmente os dias que Padre Pio profetizou. Para entender a magnitude desta profecia, precisamos voltar no tempo até os últimos anos da vida terrena de São Padre Pio. Era o ano de 1966, apenas 2 anos antes de sua morte, quando ele recebeu uma das visões mais perturbadoras de toda a sua vida mística. Padre Pio estava em oração profunda diante do Santíssimo Sacramento quando subitamente foi arrebatado em êxtase e transportado espiritualmente para os tempos futuros. Nesta visão extraordinária, Padre Pio viu o mundo em janeiro de 2025 com uma clareza que o deixou profundamente abalado. Ele contemplou cidades inteiras mergulhadas em trevas espirituais, famílias destruídas por influências diabólicas, jovens perdidos em vícios e desesperança, e uma confusão generalizada que faria as pessoas perderem completamente a noção do bem e do mal. Mas o que mais impressionou o santo foi ver como poucos reconheceriam que tudo isso eram sinais dos tempos finais. Você que está me ouvindo agora certamente já percebeu estes sinais ao seu redor. Quantas famílias você conhece que estão se desmoronando? Quantos jovens perdidos em vícios e depressão? Quantas pessoas que pareciam firmes na fé e de repente abandonaram tudo? Padre Pio viu exatamente isso acontecendo nestes nossos dias e chorou amargamente ao contemplar o sofrimento que isso causaria às almas. Durante esta visão profética, Padre Pio ouviu uma voz celestial que lhe disse: "Filho meu, chegará um tempo em que o mundo parecerá estar completamente dominado pelas trevas. Será em janeiro de um ano distante, quando as pessoas celebrarão um novo início, mas na verdade estarão adentrando no período mais difícil da história humana. Neste mês, eventos se sucederão de forma tão rápida que muitos pensarão que chegou o fim dos tempos." A voz celestial continuou revelando a Padre Pio detalhes específicos sobre janeiro de 2025. Disse que seria um mês em que antigas profecias bíblicas começariam a se cumprir de forma visível, mas que a maioria das pessoas interpretaria os sinais como meras coincidências ou eventos naturais. "Poucos reconhecerão minha mão agindo na história", disse a voz, "e por isso muitos não saberão como se preparar para o que virá depois." Comenta: "Eu creio." Se você reconhece que vivemos tempos proféticos. Padre Pio viu que em janeiro de 2025 haveria uma aceleração sobrenatural dos eventos mundiais.
Conflitos que pareciam distantes se tornariam realidade próxima e ameaçadora. Economias que pareciam estáveis começariam a mostrar sinais de colapso iminente. Sistemas políticos que pareciam sólidos revelariam sua fragilidade. E mais assustador ainda, Padre Pio viu que muitas pessoas que se diziam cristãs abandonariam completamente a fé diante das primeiras dificuldades sérias. O santo de Pietrelcina foi mostrado como neste janeiro específico de 2025. Forças espirituais malignas receberiam permissão especial para intensificar seus ataques contra a humanidade. Ele viu como estas forças trabalhariam principalmente através da divisão, do ódio, da confusão mental e da desesperança. Será um mês, disse a voz celestial, em que o inimigo tentará convencer as almas de que Deus as abandonou. Mas aqui está o ponto crucial que Padre Pio recebeu nesta revelação. Este janeiro terrível também seria o mês em que Deus derramaria graças especiais sobre aqueles que permanecessem fiéis. Para cada alma que se mantiver em oração e confiança, revelou a voz celestial, eu multiplicarei as graças de proteção e fortaleza. Será um tempo de grande purificação, mas também de grandes milagres para aqueles que não perderem a esperança. Padre Pio viu que as pessoas que conhecessem esta profecia e se preparassem adequadamente, não apenas sobreviveriam a este período difícil, mas se tornariam instrumentos poderosos de conversão e cura para outros. Ele viu como suas orações teriam um poder especial durante estes dias, como se Deus multiplicasse sobrenaturalmente a eficácia de cada Ave Maria e cada Pai Nosso rezado com verdadeira fé. Você que está assistindo este vídeo precisa entender que não é coincidência você estar aqui hoje. Padre Pio intercedeu especificamente para que as pessoas certas recebessem este aviso no tempo certo. Se você chegou até aqui, é porque o céu quer que você saiba da verdade e se prepare adequadamente para o que está acontecendo neste janeiro profético. A visão mostrou a Padre Pio que este seria um mês em que muitas pessoas perderiam a fé porque esperariam que Deus agisse da forma que elas imaginavam. Mas Deus trabalharia de maneiras misteriosas que poucos compreenderiam. Muitos dirão que Deus está silencioso, revelou a voz celestial. Mas, na verdade, eu estarei falando mais alto do que nunca, através dos sinais dos tempos. Escreva, protege minha família, nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas recebam este aviso. Padre Pio ficou sabendo que em janeiro de 2025 ocorreriam eventos que parecem desconectados, mas que na verdade fazem parte de um plano divino maior de purificação da humanidade. Guerras, desastres naturais, crises econômicas, divisões políticas, epidemias, perseguições religiosas, tudo isso faz parte do que ele viu como a grande peneira de Deus, onde as almas seriam testadas para ver quem realmente confia nele. O que mais impressionou Padre Pio nesta visão foi ver como as pessoas reagiriam a estes eventos. Ele viu multidões de pessoas abandonando a oração justamente quando mais precisariam dela. Viu famílias cristãs se voltando umas contra as outras por causa de diferenças políticas. Viu sacerdotes perdendo a fé e abandonando seus ministérios. Mas também viu pequenos grupos de fiéis que se tornariam como faróis de luz em meio às trevas. Estes pequenos rebanhos, disse a voz celestial a Padre Pio, serão os responsáveis por manter acesa a chama da fé durante os tempos difíceis. Através de suas orações e sacrifícios, eu preservarei a humanidade da destruição completa e prepararei o caminho para uma nova era de paz. Padre Pio recebeu instruções específicas sobre como as pessoas deveriam se preparar para este janeiro profético. A primeira e mais importante instrução era a oração do Santo Rosário todos os dias, sem exceção. O Rosário, disse a voz celestial, será como uma armadura espiritual que protegerá as almas dos ataques do inimigo durante estes dias tenebrosos. A segunda instrução era a frequência aos sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão. Padre Pio viu que durante janeiro de 2025, estes sacramentos teriam um poder especial de purificação e fortalecimento espiritual. Mas ele também foi avisado que muitas pessoas deixariam de procurar os sacramentos justamente quando mais precisariam deles. A terceira instrução
era a prática do jejum e da penitência. Sem mortificação, revelou a voz celestial, as almas não terão força suficiente para resistir às tentações intensificadas deste período. Padre Pio viu que aqueles que praticassem pequenos sacrifícios diários receberiam graças extraordinárias de discernimento e proteção. Comenta: Jesus, eu confio em ti, se você está disposto a seguir estas instruções de Padre Pio. A quarta instrução que Padre Pio recebeu foi sobre a importância da vida familiar. Ele viu que durante este janeiro profético, o inimigo atacaria ferozmente a instituição da família, tentando destruir os laços de amor e unidade. Por isso, a voz celestial instruiu que as famílias deveriam rezar juntas todos os dias, especialmente o terço, e praticar atos de caridade uns com os outros. Padre Pio ficou sabendo que as famílias que seguissem esta orientação não apenas sobreviveriam aos tempos difíceis, mas se tornariam centros de irradiação da graça divina para suas comunidades. Ele viu como estas famílias atrairiam outras pessoas sedentas de paz e esperança, tornando-se verdadeiras igrejas domésticas. A quinta instrução foi sobre a importância da caridade para com os necessitados. Durante este mês de provação, disse a voz celestial, muitas pessoas perderão seus meios de subsistência e precisarão de ajuda material e espiritual. Aqueles que abrirem seus corações e suas casas para os necessitados receberão proteção especial do céu. Padre Pio viu que esta caridade não deveria se limitar apenas à ajuda material, mas deveria incluir especialmente a ajuda espiritual. Ele contemplou como pessoas simples, mas cheias de fé, se tornariam instrumentos poderosos de conversão durante este período, simplesmente através do seu exemplo de confiança em Deus. A sexta instrução que Padre Pio recebeu foi sobre a importância de se manter informado, mas sem se deixar dominar pelo medo. Haverá muitas notícias perturbadoras, revelou a voz celestial, mas os filhos da luz saberão distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Mantenham-se informados, mas que vossa principal fonte de informação seja sempre a oração. O santo viu que durante janeiro de 2025 haveria uma guerra de informações sem precedentes, onde seria muito difícil distinguir a verdade da mentira. Por isso, ele recebeu a orientação de que as pessoas deveriam dedicar mais tempo à oração e à leitura das Sagradas Escrituras do que ao consumo de notícias. Escreva "Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia" nos comentários se você quer receber o discernimento para estes tempos. Padre Pio também recebeu revelações específicas sobre como este janeiro profético afetaria diferentes aspectos da vida humana. Na área da saúde, ele viu que surgiriam novos desafios que deixariam muitos médicos e cientistas perplexos. Mas também viu que aqueles que se mantivessem em oração receberiam curas miraculosas e proteção sobrenatural. Na área econômica, Padre Pio contemplou grandes turbulências que afetariam especialmente aqueles que colocavam sua confiança apenas nas riquezas materiais. Mas ele também viu como pessoas simples e confiantes na providência divina seriam miraculosamente supridas em suas necessidades, mesmo quando tudo parecesse impossível. Na área política, o santo viu grandes confusões e divisões que levariam muitas pessoas ao desespero. Mas a voz celestial o consolou dizendo que todos estes eventos, por mais dolorosos que fossem, faziam parte de um plano maior de purificação que resultaria numa renovação espiritual da humanidade. Será como um parto, disse a voz celestial a Padre Pio. Haverá muito sofrimento, mas depois nascerá algo novo e belo. Uma nova era de paz está sendo preparada através desta purificação. Padre Pio ficou sabendo que este janeiro de 2025 seria apenas o início de um período maior de transformação que duraria alguns anos. Durante este tempo, a humanidade passaria por uma espécie de noite escura da alma, coletiva, onde muitas certezas seriam abaladas e muitas ilusões seriam desfeitas. Mas a visão também mostrou ao santo que este período de purificação culminaria numa era de paz e prosperidade espiritual como a humanidade nunca conheceu. Ele viu uma igreja renovada, famílias restauradas, jovens cheios de fé e esperança,
e uma sociedade onde os valores cristãos voltariam a ser respeitados e praticados. Para chegar a esta era dourada, revelou a voz celestial, é necessário passar por esta purificação. Aqueles que perseverarem na fé durante os tempos difíceis serão os construtores desta nova civilização do amor. Comenta: Vem, Senhor Jesus, se você deseja fazer parte desta nova era de paz. Uma das revelações mais impressionantes que Padre Pio recebeu foi sobre o papel especial que Nossa Senhora teria durante este janeiro profético. Ele viu a Santíssima Virgem intercedendo intensamente pela humanidade e derramando graças especiais sobre aqueles que recorriam a ela com confiança. Minha mãe, disse a voz celestial, será o refúgio seguro das almas durante esta tempestade. Aqueles que se colocarem sob seu manto materno não serão tocados pelas trevas que envolverão o mundo. Padre Pio viu como a devoção ao Imaculado Coração de Maria seria uma fonte inesgotável de proteção e consolação. O santo também recebeu revelações específicas sobre o poder da oração do Santo Rosário durante estes tempos. Ele viu como cada Ave Maria rezada com fé teria o poder de quebrar as cadeias espirituais que aprisionavam muitas almas. Viu também como a meditação dos mistérios do Rosário daria às pessoas o discernimento necessário para não se deixarem enganar pelas falsas doutrinas que proliferariam. Padre Pio contemplou como grupos de pessoas reunidas para rezar o terço se tornariam verdadeiros exércitos espirituais na luta contra as forças do mal. Cada círculo de oração seria como um farol de luz que afastaria as trevas de regiões inteiras. A visão também revelou a Padre Pio o papel crucial que os santos e anjos teriam durante este janeiro profético. Ele viu como São Miguel Arcanjo estaria especialmente ativo na proteção daqueles que invocassem seu poderoso nome. Viu também como outros santos intercederiam de forma intensa por seus devotos. Nunca na história da humanidade, disse a voz celestial, o céu esteve tão próximo da terra. Todos os santos e anjos estarão mobilizados para ajudar as almas fiéis durante este período de provação. Padre Pio viu como as orações aos santos teriam uma eficácia especial durante estes tempos. O santo também recebeu revelações sobre sinais específicos que apareceriam durante este janeiro profético. Ele viu sinais no céu que deixariam muitas pessoas perplexas, fenômenos naturais incomuns e coincidências que, na verdade, seriam intervenções divinas. Mas a voz celestial o avisou que muitas pessoas interpretariam estes sinais de forma errada. Alguns verão castigo, onde eu vejo purificação, revelou a voz celestial. Outros verão coincidência, onde eu estou agindo diretamente. Poucos terão os olhos da fé para reconhecer minha mão em todos estes eventos. Manda este vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém, para que mais almas recebam este aviso profético de Padre Pio. Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro de 2025 haveria uma intensificação sobrenatural das conversões. Pessoas que pareciam completamente perdidas para Deus subitamente experimentariam uma mudança radical de coração. Famílias que estavam destroçadas encontrariam caminhos de reconciliação. Jovens perdidos em vícios descobririam forças que não sabiam possuir. Será um mês de grandes milagres espirituais, disse a voz celestial, mas também de grandes tentações. O inimigo tentará convencer as almas de que estas conversões são apenas emoções passageiras, e por isso, muitos que começarem bem não perseverarão até o fim. Por isso, Padre Pio recebeu instruções específicas sobre a importância da perseverança. Ele viu que aqueles que conseguissem manter sua fé e suas práticas espirituais durante todo o mês de janeiro de 2025 receberiam uma graça especial de fortaleza que os sustentaria durante todos os anos difíceis que viriam depois. A visão mostrou ao santo como pequenos grupos de fiéis se reuniriam para oração e apoio mútuo durante estes tempos. Estes grupos não seriam organizações formais, mas sim reuniões espontâneas de pessoas que reconheceriam nos outros a mesma sede de Deus e a mesma determinação de permanecer fiéis. Estes pequenos cenáculos, disse a voz celestial, serão como células de resistência espiritual que manterão viva a chama da fé quando tudo ao redor parecer perdido. Através deles,
Eu prepararei os líderes espirituais da nova era que está por vir. Padre Pio viu que estes grupos se caracterizariam pela simplicidade, pela oração intensa, pela caridade fraterna e pela total confiança na providência divina. Não haveria entre eles disputas por poder ou prestígio, mas apenas o desejo comum de servir a Deus e salvar almas. Escreva "formar um cenáculo" nos comentários se você sente o chamado para reunir pessoas em oração. O santo também recebeu revelações sobre como as crianças seriam especialmente protegidas durante este janeiro profético. Ele viu como a inocência infantil seria como um escudo contra as influências malignas e como muitas crianças receberiam visões e inspirações especiais para consolar suas famílias. Os pequeninos, disse a voz celestial, muitas vezes entenderão melhor do que os adultos o que está acontecendo, porque seus corações são mais puros e mais próximos do meu. Padre Pio viu como as palavras e atitudes das crianças seriam fonte de grande consolação e orientação durante os momentos mais difíceis. A visão também revelou como os idosos teriam um papel especial durante este período. Padre Pio viu como a experiência e sabedoria dos mais velhos seria fundamental para ajudar as gerações mais novas a não perderem a esperança. Ele contemplou como muitos idosos se tornariam verdadeiros profetas e consoladores em suas comunidades. Padre Pio ficou sabendo que este janeiro profético seria também um tempo de grandes revelações espirituais. Mistérios da fé que pareciam obscuros se tornariam claros para muitas pessoas. Verdades que estavam esquecidas voltariam à lembrança dos fiéis. Profecias antigas encontrariam seu cumprimento de formas inesperadas. Será um mês de grandes luzes para as almas que buscam sinceramente a verdade, revelou a voz celestial, mas também de grandes trevas para aqueles que preferem a mentira. A separação entre os filhos da luz e os filhos das trevas se tornará mais evidente do que nunca. O santo viu que durante este período, muitas pessoas que se diziam religiosas mostrariam sua verdadeira face, abandonando a fé diante das primeiras dificuldades. Mas também viu como pessoas que pareciam distantes de Deus subitamente se voltariam para ele com uma sinceridade tocante. O coração humano será como que posto à prova no fogo, disse a voz celestial. Aquilo que for ouro puro brilhará ainda mais, mas aquilo que for apenas aparência será consumido pelas chamas da purificação. Comenta, purifica meu coração, se você deseja passar por esta purificação espiritual. Padre Pio também recebeu instruções específicas sobre como as pessoas deveriam interpretar os sofrimentos que pudessem experimentar durante este janeiro profético. A voz celestial lhe disse que todo sofrimento oferecido a Deus com amor se tornaria fonte de grandes graças, não apenas para quem sofre, mas para toda a humanidade. Cada lágrima derramada por amor a mim, revelou a voz celestial, será como uma pérola preciosa que contribuirá para a redenção do mundo. Ninguém que sofra por minha causa ficará sem recompensa. O santo viu como os sofrimentos deste período, quando unidos aos sofrimentos de Cristo, teriam um poder especial de conversão. Ele contemplou como o testemunho de pessoas que sofrem com paciência e fé tocaria profundamente o coração de muitos pecadores, levando-os ao arrependimento. Padre Pio ficou sabendo que este janeiro de 2025 seria também um tempo de grande atividade diabólica. As forças do mal receberiam permissão especial para tentar as almas, mas esta permissão teria limites bem definidos por Deus. O inimigo poderá rugir como leão faminto, disse a voz celestial, mas não poderá tocar sequer um fio de cabelo daqueles que estiverem sob minha proteção. Sua fúria apenas servirá para purificar ainda mais os escolhidos. A visão mostrou a Padre Pio como o demônio tentaria especialmente através do desânimo, do medo excessivo, da confusão mental e da divisão entre os fiéis. Mas também lhe foi mostrado como reconhecer e vencer cada uma dessas tentações através da oração, dos sacramentos e da confiança total em Deus. O santo viu que aqueles que conhecessem as táticas do inimigo teriam grande vantagem na luta espiritual. Por isso, ele recebeu revelações detalhadas sobre como o demônio agiria durante este período e quais seriam as armas mais eficazes contra ele. A arma mais poderosa, disse a voz celestial,
será sempre a humildade. O orgulho é a porta pela qual o inimigo entra na alma, mas a humildade é o muro que ele não consegue transpor. Escreva Maria, humilde serva, nos comentários, se você quer imitar a humildade de Nossa Senhora. Padre Pio também recebeu revelações sobre como este janeiro profético afetaria especificamente diferentes vocações dentro da Igreja. Ele viu que muitos sacerdotes passariam por grandes provações, mas que aqueles que permanecessem fiéis ao seu celibato e à oração receberiam graças extraordinárias para seu ministério. O santo contemplou como alguns religiosos abandonariam suas vocações, escandalizando muitos fiéis, mas como outros se tornariam verdadeiros santos através das provações que enfrentariam. Viu também como muitos leigos descobririam vocações especiais para o apostolado durante este período de crise. Nos tempos difíceis, disse a voz celestial, as vocações autênticas se purificam e se fortalecem, enquanto as vocações falsas se desfazem. Será um tempo de grande separação, mas também de grande santificação. Padre Pio viu que durante este janeiro profético haveria uma fome especial pela palavra de Deus. Pessoas que nunca haviam se interessado pela Bíblia subitamente sentiriam uma sede intensa pelas Escrituras Sagradas. Grupos de estudo bíblico surgiriam espontaneamente em muitos lugares. Minha palavra será como água fresca para as almas sedentas, revelou a voz celestial. Aqueles que se nutrirem diariamente das Escrituras encontrarão nelas a força para enfrentar qualquer tribulação. O santo também viu como os salmos teriam um poder especial de consolação durante este período. Ele contemplou como pessoas simples encontrariam nos salmos palavras que exprimiriam perfeitamente seus sentimentos e suas necessidades espirituais. A visão revelou a Padre Pio que este janeiro de 2025 marcaria o início de uma nova fase na história da salvação. Seria o momento em que Deus começaria a separar definitivamente o joio do trigo, preparando a humanidade para os eventos finais da história. Não será ainda o fim do mundo, esclareceu a voz celestial, mas será o início do fim de uma era e o começo da preparação para a era seguinte. Aqueles que compreenderem isto terão grande paz, mesmo em meio às tribulações. Comenta, prepara nossos corações, se você quer estar pronto para esta nova fase da história. Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro profético haveria uma intensificação especial dos fenômenos místicos. Pessoas comuns receberiam visões, sonhos proféticos, localções interiores e outros carismas especiais para ajudar suas comunidades. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, disse a voz celestial, citando as palavras do profeta Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Mas a visão também alertou Padre Pio sobre a necessidade de discernimento durante este período. Nem todo fenômeno extraordinário viria de Deus, e seria necessário muita sabedoria para distinguir entre as inspirações autênticas e as falsas. O critério fundamental, revelou a voz celestial, será sempre a conformidade com o Evangelho e o ensinamento da Igreja. Aquilo que trouxer paz, humildade e caridade vem de mim. Aquilo que trouxer confusão, orgulho e divisão vem do inimigo. O santo viu que muitas pessoas seriam chamadas a exercer carismas especiais de cura, profecia e discernimento durante este janeiro profético. Mas também viu como seria importante que estas pessoas permanecessem humildes e obedientes à autoridade da Igreja. Padre Pio recebeu revelações específicas sobre como as famílias deveriam se preparar espiritualmente para este período. A primeira recomendação era a consagração de toda a família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Esta consagração seria como um escudo protetor contra todos os ataques do inimigo. A segunda recomendação era a prática diária da oração familiar. As famílias que rezarem juntas, disse a voz celestial, permanecerão unidas mesmo quando tudo ao redor desmoronar. Sua união será um testemunho poderoso do meu amor. A terceira recomendação era a criação de um ambiente cristão no lar. Imagens sagradas, água benta, velas benzidas, cruzes, terços
Todos estes objetos sacramentais teriam um poder especial de proteção durante este período de intensificação da luta espiritual. Escreva Sagrada Família nos comentários se você quer consagrar sua família. Padre Pio também viu que este janeiro profético seria marcado por grandes prodígios na natureza. Fenômenos celestes incomuns, auroras boreais em lugares onde normalmente não aparecem, chuvas extraordinárias e outros sinais que deixariam os cientistas perplexos. A própria criação participará desta grande purificação, revelou a voz celestial. O céu e a terra darão testemunho de que chegaram os tempos anunciados pelos profetas. Mas o santo foi avisado de que muitas pessoas interpretariam estes sinais apenas do ponto de vista científico, perdendo seu significado espiritual. Somente aqueles que tivessem os olhos da fé reconheceriam nestes fenômenos a mão de Deus agindo na história. A visão mostrou a Padre Pio como este janeiro de 2025 seria também um tempo de grandes milagres eucarísticos. Hóstias que sangrariam, aparições de Jesus na Eucaristia, curas extraordinárias durante a comunhão. Tudo isso aconteceria para fortalecer a fé dos crentes na presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Multiplicarei os sinais da minha presença na Eucaristia, disse a voz celestial, para que ninguém possa duvidar de que estou verdadeiramente presente no pão consagrado. Estes milagres converterão muitos corações endurecidos. O santo viu que estes milagres eucarísticos aconteceriam especialmente em lugares onde houvesse grande devoção ao Santíssimo Sacramento e onde os fiéis se reunissem frequentemente para a adoração eucarística. Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro profético haveria uma multiplicação extraordinária das vocações religiosas autênticas. Jovens que pareciam completamente mundanos, subitamente sentiriam o chamado para a vida consagrada. Adultos descobririam vocações tardias para o sacerdócio ou a vida religiosa. Quando o mundo estiver mais escuro, disse a voz celestial, brilhará mais intensa a luz da vocação religiosa. Muitas almas generosas responderão ao meu chamado para se dedicarem totalmente ao serviço do reino. Mas a visão também mostrou que estas vocações seriam duramente testadas desde o início. O demônio atacaria ferozmente aqueles que quisessem se consagrar a Deus, tentando desencorajá-los através de dúvidas, medos e oposição familiar. Comenta, aumenta as vocações se você quer orar pelas vocações religiosas. O santo também recebeu revelações sobre como este janeiro de 2025 afetaria especificamente a juventude. Ele viu que muitos jovens, apesar de terem crescido em ambientes secularizados, subitamente experimentariam uma conversão radical e se tornariam ardorosos evangelizadores. A juventude será a minha arma secreta nestes tempos finais, revelou a voz celestial. Através do entusiasmo e da pureza dos jovens convertidos, eu conquistarei muitas almas que resistiriam a outros tipos de apostolado. Padre Pio viu como estes jovens convertidos se organizariam em grupos de oração e evangelização, levando a mensagem do Evangelho a lugares onde os adultos não conseguiriam chegar. Suas vidas transformadas seriam o testemunho mais poderoso da verdade cristã. Mas o santo também foi avisado de que nem todos os jovens responderiam positivamente ao chamado divino. Muitos se endureceriam ainda mais em seus vícios e rebeliões, tornando-se instrumentos do mal para atacar aqueles que quisessem viver santamente. A visão revelou a Padre Pio que este janeiro profético seria também um tempo de grande atividade dos anjos da guarda. Cada pessoa receberia uma assistência especial de seu anjo protetor, mas seria necessário invocá-lo com fé e confiança para receber plenamente esta ajuda. Os anjos da guarda, disse a voz celestial, estarão mais ativos do que nunca na proteção das almas. Mas muitas pessoas não receberão esta proteção, porque não acreditam na existência dos anjos ou não os invocam. O santo viu como uma simples oração diária ao anjo da guarda seria suficiente para garantir uma proteção extraordinária durante este período de grandes tribulações. Viu também como os anjos se tornariam visíveis para algumas pessoas especialmente favorecidas por Deus. Padre Pio recebeu instruções específicas sobre a importância da devoção aos santos durante este janeiro profético.
Cada santo teria uma função especial na proteção e orientação dos fiéis. São José protegeria as famílias, Santa Teresa do Menino Jesus consolaria os aflitos, Santo Antônio ajudaria a encontrar coisas perdidas, incluindo almas perdidas. Nunca desprezeis a intercessão dos santos, disse a voz celestial. Eles são vossos irmãos mais velhos que já chegaram à pátria celestial e querem vos ajudar a chegar lá também. Escreva: santos intercedam por nós. Nos comentários, se você acredita no poder da intercessão dos santos. O santo também viu que este janeiro de 2025 seria marcado por uma intensificação especial dos ataques contra a Igreja Católica. Escândalos seriam multiplicados, divisões seriam fomentadas, doutrinas falsas seriam propagadas. Mas tudo isso serviria apenas para purificar a Igreja e torná-la mais santa. Minha Igreja passará por uma grande paixão, revelou a voz celestial. Mas assim como eu ressuscitei ao terceiro dia, também minha Igreja ressuscitará mais gloriosa do que nunca após este período de sofrimento. Padre Pio viu que os católicos fiéis teriam um papel fundamental em sustentar a Igreja durante esta provação. Através de suas orações, sacrifícios e fidelidade ao magistério, eles seriam como colunas que impediriam o desmoronamento completo. A visão mostrou ao santo como alguns bispos e sacerdotes demonstrariam grande heroísmo na defesa da doutrina católica, mesmo enfrentando perseguições e calúnias. Estes pastores corajosos seriam fonte de grande consolação para os fiéis e instrumentos poderosos de renovação eclesial. Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro profético haveria uma multiplicação extraordinária dos grupos de oração. Em casas, paróquias, movimentos, em todos os lugares surgiriam iniciativas de pessoas que se reuniriam para rezar pelos tempos difíceis que a humanidade estava atravessando. Onde 2 ou 3 pessoas se reunirem em meu nome, disse a voz celestial, citando as palavras de Jesus. Eu estarei no meio delas de uma forma especial durante este período. Cada grupo de oração será como um oásis de paz em meio ao deserto da tribulação. O santo viu como estes grupos de oração teriam um poder especial para obter graças e milagres. Orações que individualmente poderiam não ser atendidas. Quando feitas em grupo, receberiam resposta imediata do céu. Mas Padre Pio também foi avisado sobre a importância da perseverança destes grupos. O inimigo tentaria dissolvê-los através de discórdias, desencorajamentos e distrações. Somente aqueles que permanecessem unidos na caridade e na oração conseguiriam manter-se firmes até o final. A visão revelou ao santo que este janeiro de 2025 seria também um tempo de grandes reconciliações. Famílias separadas por anos de desentendimentos subitamente encontrariam caminhos para o perdão. Amigos que haviam rompido relacionamentos descobririam forças para se reconciliar. O sofrimento comum aproximará os corações, disse a voz celestial. Quando as pessoas perceberem que precisam umas das outras para sobreviver espiritualmente, as pequenas ofensas parecerão insignificantes diante da grandeza do amor. A comenta reconcilia as famílias, se você deseja que Deus cure as divisões em sua família. Padre Pio viu que estas reconciliações não seriam apenas emocionais, mas teriam uma profundidade espiritual extraordinária. Pessoas que se perdoassem durante este período especial receberiam graças abundantes que transformariam completamente seus relacionamentos. O santo também recebeu revelações sobre como este janeiro profético afetaria especificamente aqueles que estivessem passando por doenças graves. Ele viu que muitos doentes receberiam curas miraculosas, mas outros receberiam algo ainda melhor, a graça de oferecer seus sofrimentos pela salvação das almas. Alguns serão curados para testemunhar meu poder, revelou a voz celestial. Outros continuarão sofrendo para participar da minha paixão redentora. Ambos receberão grandes recompensas na vida eterna. A visão mostrou a Padre Pio como os doentes que oferecessem seus sofrimentos com amor se tornariam verdadeiros corredentores, cujas orações e sacrifícios teriam um poder especial para a conversão dos pecadores. Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro profético, haveria também uma intensificação especial dos fenômenos relacionados às almas do purgatório. Muitas pessoas receberiam visitas ou sinais de parentes falecidos,
que pediriam orações e missas para sua libertação. As almas do purgatório, disse a voz celestial, estarão especialmente próximas da terra durante este período. Elas intercederão intensamente por vós, mas também precisarão intensamente das vossas orações. O santo viu como as missas oferecidas pelas almas do purgatório durante este janeiro especial teriam uma eficácia extraordinária para sua libertação. Uma só missa poderia libertar muitas almas de uma só vez. Tamanha seria a abundância das graças derramadas. A visão também revelou a Padre Pio que aqueles que fossem generosos em orar pelas almas do purgatório receberiam uma proteção especial destas mesmas almas durante os tempos difíceis. Padre Pio recebeu instruções específicas sobre a importância da música sacra durante este janeiro profético. Cantos gregorianos, hinos tradicionais e músicas verdadeiramente católicas teriam um poder especial para elevar as almas a Deus e afastar as influências malignas. A música sacra, disse a voz celestial, será como incenso que subirá até mim e atrairá bênçãos sobre aqueles que a cantarem ou escutarem com devoção. O santo viu como grupos de pessoas se reuniriam para cantar músicas religiosas e como estes cantos trariam grande consolação e fortaleza espiritual para todos os participantes. Escreva "Cantai ao Senhor" nos comentários se você gosta de música sacra. A visão mostrou a Padre Pio que este janeiro de 2025 seria também marcado por uma intensificação especial da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Muitas pessoas que nunca haviam praticado esta devoção subitamente sentiriam uma atração irresistível pelo coração de Jesus. Meu coração será o refúgio das almas durante a tempestade, revelou a voz celestial. Aqueles que se consagrarem ao meu Sagrado Coração receberão graças especiais de proteção e santificação. O santo viu como a oração do Sagrado Coração de Jesus e a prática das 9 primeiras sextas-feiras teriam uma eficácia extraordinária durante este período. Promessas que normalmente se cumpriam ao longo de anos seriam realizadas em poucos meses ou até semanas. Padre Pio também recebeu revelações sobre a importância da devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo durante este janeiro profético. Ele viu como esta devoção seria uma arma poderosa contra todas as forças do mal que se intensificariam durante este período. Meu sangue preciosíssimo, disse a voz celestial, tem poder para purificar qualquer pecado e quebrar qualquer maldição. Aqueles que invocarem meu sangue com fé verão prodígios extraordinários. O santo contemplou como a simples invocação, pelo sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, seria suficiente para afastar qualquer mal e atrair bênçãos abundantes sobre as pessoas e suas famílias. A visão revelou a Padre Pio que este janeiro de 2025 seria também um tempo especial para a devoção às santas chagas de Cristo. Ele viu como a meditação sobre a paixão de Jesus teria um poder particular de conversão durante este período. Minhas chagas, disse a voz celestial, são portas abertas através das quais as almas podem entrar no meu coração. Aqueles que meditarem sobre minha paixão com amor receberão graças extraordinárias de união comigo. O santo viu como pessoas simples que contemplassem o crucifixo com fé receberiam luzes especiais para compreender os mistérios da salvação e forças extraordinárias para enfrentar suas próprias cruzes. Comenta: pelas suas chagas fomos curados. Se você crê no poder redentor da paixão de Cristo, Padre Pio também recebeu revelações específicas sobre como as crianças deveriam ser protegidas durante este janeiro profético. A primeira proteção seria através do batismo. Todas as crianças deveriam ser batizadas o mais cedo possível, pois o sacramento seria como uma armadura espiritual contra os ataques do inimigo. A segunda proteção seria através da educação cristã no lar. Os pais, disse a voz celestial, têm o dever sagrado de ensinar as verdades da fé aos seus filhos. Durante este período especial, esta educação será literalmente uma questão de vida ou morte espiritual. A terceira proteção seria através da consagração das crianças à Nossa Senhora. O santo viu como as crianças consagradas ao Imaculado Coração de Maria receberiam uma proteção maternal especial que as preservaria de todos os males.
Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro profético, muitas crianças receberiam graças especiais de pureza e inocência que as tornariam verdadeiros anjos na terra. Suas orações simples e confiantes teriam um poder extraordinário para obter milagres. A visão mostrou ao santo que este janeiro de 2025 seria também um tempo de grandes revelações sobre a vida após a morte. Muitas pessoas receberiam visões do céu, do purgatório e até mesmo do inferno, para que pudessem testemunhar sobre a realidade da vida eterna. Quero que as almas saibam, disse a voz celestial, que esta vida terrena é apenas uma preparação para a eternidade. Aqueles que virem a glória do céu ou os tormentos do inferno nunca mais viverão da mesma forma. O santo viu como estes testemunhos sobre a vida eterna teriam um impacto profundo na conversão de muitas almas que viviam apenas para as coisas materiais. Padre Pio recebeu instruções específicas sobre a importância do jejum durante este janeiro profético. O jejum, disse a voz celestial, quebra as cadeias que o demônio usa para escravizar as almas. Aqueles que jejuarem com amor receberão uma liberdade espiritual extraordinária. O santo viu que não seria necessário fazer jejuns rigorosos, mas pequenos sacrifícios oferecidos com amor teriam um poder imenso. Renunciar a um doce, a um programa de televisão, a uma comodidade, tudo isso se tornaria precioso aos olhos de Deus. A visão revelou que os jejuns feitos durante este janeiro especial teriam uma eficácia particular para quebrar vícios, curar doenças e libertar pessoas de influências malignas. Escreva: aceito jejuar nos comentários se você está disposto a fazer pequenos sacrifícios. Padre Pio também viu que este janeiro de 2025 seria marcado por uma intensificação especial da devoção à Divina Misericórdia. A oração do terço da Divina Misericórdia e a contemplação da imagem de Jesus misericordioso teriam um poder extraordinário durante este período. Minha misericórdia, disse a voz celestial, será como um oceano que inundará a terra durante este tempo de provação. Nenhum pecador, por mais grave que seja seu pecado, será rejeitado se recorrer à minha misericórdia com confiança. O santo contemplou como muitas conversões extraordinárias aconteceriam através da devoção à Divina Misericórdia. Pessoas que pareciam definitivamente perdidas para Deus, subitamente experimentariam uma mudança radical de coração. A visão mostrou a Padre Pio que durante este janeiro profético, a oração Jesus, eu confio em vós, teria um poder especial para acalmar tempestades interiores, curar doenças e resolver problemas impossíveis. Padre Pio ficou sabendo que este janeiro de 2025 seria também um tempo especial para a devoção a São José. O pai adotivo de Jesus teria um papel crucial na proteção das famílias durante este período de tribulação. José, disse a voz celestial, será o terror dos demônios durante estes tempos difíceis. Aqueles que se colocarem sob sua proteção não serão tocados pelas forças do mal. O santo viu como a simples invocação, São José, protegei-nos, seria suficiente para afastar qualquer perigo e atrair bênção sobre as famílias. Viu também como São José apareceria a muitas pessoas em sonhos e visões para orientá-las e consolá-las. A visão revelou que as famílias consagradas a São José receberiam uma proteção especial em suas necessidades materiais. Mesmo em tempos de crise econômica, não lhes faltaria o necessário para viver dignamente. Padre Pio também recebeu revelações sobre a importância da leitura espiritual durante este janeiro profético. As almas, disse a voz celestial, precisarão de alimento espiritual sólido para enfrentar os tempos difíceis. A leitura de livros santos será como remédio para a alma. O santo viu que livros sobre a vida dos santos, obras dos místicos católicos e escritos dos padres da Igreja teriam um poder especial para fortalecer a fé durante este período. Cada página lida com devoção seria como uma pérola de sabedoria divina. Comenta: alimenta minha alma, se você quer se dedicar mais à leitura espiritual. A visão mostrou a Padre Pio que este janeiro de 2025 seria também marcado por uma intensificação especial dos milagres relacionados à água benta e aos objetos sagrados.
Crucifixos, medalhitas, escapulários e outros sacramentais teriam um poder extraordinário de proteção e cura. Os objetos benzidos pela Igreja, disse a voz celestial, serão como pontes que ligarão o céu à terra durante este período especial. Através deles, derramarei graças abundantes sobre aqueles que os usarem com fé. O santo viu como pessoas simples que carregassem estes objetos com devoção receberiam proteção contra acidentes, doenças e todos os tipos de males. Viu também como estes sacramentais seriam instrumentos de conversão para muitas almas. Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro profético haveria uma multiplicação extraordinária dos fenômenos relacionados às imagens sagradas. Quadros e estátuas de Jesus, Maria e dos santos dariam sinais especiais, lágrimas, sorrisos, mudanças de cor, para consolar os fiéis e fortalecer sua fé. Através das imagens sagradas, revelou a voz celestial: eu me tornarei mais próximo das almas. Cada sinal será uma carícia do meu amor paternal sobre os corações aflitos. O santo viu que estes fenômenos aconteceriam especialmente em lares onde houvesse grande devoção e vida de oração intensa. As famílias que presenciassem estes sinais receberiam graças especiais de unidade e santificação. A visão revelou a Padre Pio que este janeiro de 2025 seria também um tempo de grandes curas espirituais. Vícios que pareciam incuráveis seriam superados, traumas profundos seriam curados, feridas emocionais antigas encontrariam cicatrização definitiva. Meu poder de cura, disse a voz celestial, se manifestará de forma especial durante este período. Não apenas os corpos serão curados, mas principalmente as almas receberão a cura de que necessitam para viver em paz. O santo viu como estas curas espirituais aconteceriam especialmente através dos sacramentos, da oração e do perdão sincero. Pessoas que há anos carregavam mágoas e ressentimentos subitamente encontrariam forças para perdoar e ser perdoadas. Padre Pio também recebeu revelações sobre como este janeiro profético seria um tempo especial para as vocações matrimoniais. Casais que estavam enfrentando crises receberiam graças extraordinárias para renovar seu amor. Jovens descobririam o verdadeiro sentido do matrimônio cristão. O sacramento do matrimônio, disse a voz celestial, brilhará com luz especial durante este período. Quero mostrar ao mundo que o amor verdadeiro é possível quando está fundamentado em mim. O santo viu como casais que se consagrassem ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria receberiam graças abundantes para viver sua vocação matrimonial com santidade e alegria. Escreva "Abençoa os matrimônios" nos comentários se você quer orar pelos casais em crise. A visão mostrou a Padre Pio que durante este janeiro de 2025 haveria também uma intensificação especial da luta contra o aborto e outros crimes contra a vida. Muitas pessoas que nunca haviam se interessado por estas questões subitamente sentiriam um chamado urgente para defender a vida. A vida, disse a voz celestial, é o dom mais precioso que dei à humanidade. Aqueles que a defenderem receberão bênçãos especiais, e aqueles que a atacarem enfrentarão minha justiça. O santo viu que este seria um momento crucial na história da humanidade, onde a batalha entre a cultura da vida e a cultura da morte chegaria ao seu ponto culminante. Aqueles que escolhessem defender a vida receberiam forças sobrenaturais para esta missão. Padre Pio ficou sabendo que este janeiro profético seria também marcado por uma renovação especial da devoção eucarística. Muitas pessoas que há anos não comungavam sentiriam uma fome intensa pela Eucaristia. Grupos de adoração ao Santíssimo Sacramento se multiplicariam. Na Eucaristia, revelou a voz celestial, as almas encontrarão a força de que necessitam para atravessar estes tempos difíceis. Cada comunhão será como uma injeção de vida divina no coração humano. O santo viu como aqueles que comungassem diariamente durante este período receberiam uma proteção especial contra todas as tentações e provações. A Eucaristia seria verdadeiramente o pão dos fortes para a jornada espiritual. A visão revelou que as horas de adoração eucarística teriam uma eficácia extraordinária durante este janeiro profético.
Uma hora passada diante do Santíssimo Sacramento valeria como muitas horas de oração comum. Padre Pio também recebeu instruções específicas sobre a importância da modéstia no vestir durante este período especial. A modéstia, disse a Voz Celestial, será como uma armadura que protegerá as almas dos ataques da impureza, que se intensificarão nestes tempos. O santo viu que pessoas que se vestissem com modéstia e decência receberiam respeito especial e seriam preservadas de muitas tentações. Sua aparência exterior refletiria a pureza interior e atrairia bênçãos do céu. A visão mostrou que famílias que adotassem um padrão cristão de vestimenta criariam um ambiente de pureza e santidade que afastaria as influências malignas de seus lares. Comenta: pureza e modéstia, se você quer viver segundo os padrões cristãos. Padre Pio ficou sabendo que durante este janeiro de 2025 haveria uma intensificação especial da devoção ao Santo Anjo da Guarda. Muitas pessoas descobririam pela primeira vez o poder desta devoção simples, mas extraordinariamente eficaz. Cada alma, disse a Voz Celestial, tem um anjo especialmente designado para sua proteção. Durante este período de provação, estes anjos estarão especialmente ativos, mas precisam ser invocados com fé e confiança. O santo viu como a simples oração: Anjo do Senhor, meu guardião, a quem a bondade divina me confiou, hoje me iluminai, guardai, regei e governai. Teria um poder extraordinário para obter proteção e orientação. A visão revelou que muitas pessoas receberiam sinais sensíveis da presença de seus anjos da guarda, uma brisa suave, um perfume celestial, uma luz especial, uma inspiração súbita para evitar um perigo. Padre Pio também viu que este janeiro profético seria um tempo especial para a devoção às almas santas do purgatório. As almas do purgatório, disse a Voz Celestial, intercederão intensamente por aqueles que orarem por elas. Será uma troca de favores espirituais extraordinariamente frutífera. O santo contemplou como uma simples missa oferecida pelas almas do purgatório poderia libertar dezenas ou até centenas de almas de uma só vez. Tamanha seria a abundância das graças derramadas durante este período. A visão mostrou que aqueles que fossem generosos em sufragar as almas do purgatório receberiam uma assistência especial destas mesmas almas em suas necessidades temporais e espirituais. Padre Pio recebeu revelações específicas sobre a importância da correção fraterna durante este janeiro profético. Em tempos de confusão, disse a Voz Celestial, os irmãos devem ajudar-se mutuamente a permanecer no caminho certo. A correção feita com amor salvará muitas almas da perdição. O santo viu que aqueles que tivessem coragem de corrigir fraternalmente os erros dos outros, sempre com caridade e humildade, receberiam graças especiais de sabedoria e discernimento. Mas a visão também alertou que nem todos aceitariam bem estas correções e que seria necessário muito tato e paciência para não causar mais divisões do que união. A visão revelou a Padre Pio que este janeiro de 2025 seria também marcado por uma intensificação especial das tentações contra a fé. Dúvidas que nunca haviam existido subitamente surgiriam nas mentes dos fiéis. Questionamentos sobre verdades fundamentais do cristianismo se tornariam frequentes. O inimigo, disse a Voz Celestial, atacará principalmente através da dúvida e da confusão intelectual. Mas aqueles que se mantiverem humildes e confiantes na autoridade da Igreja não serão enganados. O santo viu que a melhor defesa contra estas tentações seria a oração constante e o estudo sério da doutrina católica. Aqueles que conhecessem bem sua fé não seriam facilmente abalados pelas investidas do mal. Escreva "Aumenta minha fé" nos comentários, se você quer que Deus fortaleça sua fé. Padre Pio também ficou sabendo que durante este janeiro profético haveria uma multiplicação extraordinária dos grupos de estudo bíblico e catequético. A fome da palavra de Deus, disse a Voz Celestial, será intensa durante este período. Aqueles que se nutrirem adequadamente das Escrituras terão luz suficiente para não se perderem nas trevas. O santo viu como estes grupos de estudo se tornariam verdadeiros centros de resistência espiritual,
onde os fiéis encontrariam não apenas conhecimento, mas também apoio fraterno para enfrentar as dificuldades. A visão mostrou que aqueles que se dedicassem ao estudo sério das Escrituras e da doutrina católica receberiam carismas especiais de ensino e orientação espiritual. Padre Pio recebeu revelações sobre como este janeiro de 2025 afetaria especificamente aqueles que exercem autoridade: pais, professores, chefes, governantes. Aqueles que têm autoridade, disse a voz celestial, receberão graças especiais de sabedoria para governar bem durante estes tempos difíceis. O santo viu que estes líderes enfrentariam pressões enormes para tomar decisões erradas, mas que aqueles que se mantivessem fiéis aos princípios cristãos receberiam luz sobrenatural para escolher sempre o bem. A visão revelou que famílias, empresas e nações governadas por pessoas de fé receberiam proteção especial durante este período de tribulação. Padre Pio também viu que este janeiro profético seria um tempo especial para a conversão daqueles que estão afastados da igreja. Muitos filhos pródigos, disse a voz celestial, retornarão à casa do Pai durante este período. O sofrimento os fará compreender que só em Deus encontrarão verdadeira paz. O santo contemplou como pessoas que há décadas não pisavam numa igreja subitamente sentiriam uma necessidade irresistível de voltar aos sacramentos. Estas conversões causariam grande alegria no céu e na terra. A visão mostrou que as famílias destes convertidos receberiam graças especiais de cura e reconciliação, como recompensa por suas orações e lágrimas perseverantes. Comenta: converte os afastados se você tem familiares longe da fé. A visão revelou a Padre Pio que durante este janeiro de 2025 haveria também uma intensificação especial dos fenômenos místicos relacionados aos santos. Muitas pessoas receberiam visões, aparições ou localções de seus santos de devoção, que viriam orientá-las e consolá-las durante os tempos difíceis. Os santos, disse a voz celestial, estarão especialmente próximos da terra durante este período. Eles querem ajudar seus devotos a atravessar esta tempestade com fé e esperança. O santo viu que estas manifestações místicas aconteceriam especialmente durante a oração, mas também em momentos de grande necessidade ou perigo. Padre Pio ficou sabendo que este janeiro profético seria também um tempo de grandes revelações sobre o demônio e suas táticas. Quero, disse a voz celestial, que meus filhos conheçam as artimanhas do inimigo para poderem se defender adequadamente. O santo viu que muitas pessoas descobririam pela primeira vez a realidade da influência diabólica em suas vidas e aprenderiam como se libertar através da oração, dos sacramentos e da vida cristã autêntica. A visão mostrou que este conhecimento sobre as táticas diabólicas seria fundamental para ajudar outras pessoas que estivessem sofrendo ataques espirituais. Padre Pio também recebeu revelações sobre a importância da música e do canto durante este janeiro profético. A música sacra, disse a voz celestial, elevará as almas a mim e afastará as influências malignas. Cantai e tocai para o Senhor. O santo viu como grupos de pessoas se reuniriam para cantar hinos e cânticos espirituais, e como estas reuniões se tornariam fonte de grande consolação e fortaleza para todos os participantes. A visão revelou que mesmo pessoas sem conhecimento musical receberiam inspirações especiais para compor cânticos que tocariam profundamente o coração de muitas almas. Agora, você que chegou até aqui e acompanhou toda esta revelação extraordinária que São Padre Pio recebeu sobre janeiro de 2025, precisa entender que não foi por acaso que você ouviu estas palavras hoje. O próprio Padre Pio intercedeu para que você recebesse este aviso no momento certo, para que pudesse se preparar adequadamente para o que está acontecendo nestes dias proféticos. Escreva: Padre Pio, protegei-nos, nos comentários, se você crê na intercessão poderosa deste grande santo. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor, as crises, as confusões, os medos, as divisões, tudo isso faz parte do plano divino de purificação que Padre Pio viu na sua visão profética. Mas lembre-se, Deus jamais permitirá que sejamos provados além de nossas forças. Ele já preparou todas as graças de que precisamos para atravessar este período com fé e esperança.
As instruções que Padre Pio recebeu não são apenas conselhos piedosos, mas verdadeiros remédios espirituais que têm poder para nos proteger e nos fortalecer durante estes tempos difíceis. O rosário diário, a frequência aos sacramentos, o jejum e a penitência, a vida familiar cristã, a caridade para com os necessitados, tudo isso são armas poderosas na luta espiritual que se intensificou nestes nossos dias. Você que está me ouvindo agora não deve ter medo, mas sim esperança. Sim, os tempos são difíceis, mas Deus está no controle de tudo. Cada tribulação que enfrentamos é uma oportunidade de crescer na fé e na confiança. Cada sacrifício que fazemos por amor a Jesus é uma pérola preciosa que contribui para a salvação do mundo. Lembre-se das palavras que a voz celestial disse a Padre Pio. Para cada alma que se mantiver em oração e confiança, eu multiplicarei as graças de proteção e fortaleza. Você faz parte desta alma corajosa que escolheu permanecer fiel mesmo diante das tempestades. Por isso, pode ter certeza de que receberá todas as graças necessárias. Este janeiro profético não é o fim, mas o início de uma nova era de paz que Deus está preparando para a humanidade. Você que permanece firme na fé durante este período de purificação será um dos construtores desta civilização do amor que está por vir. Suas orações, seus sacrifícios, seu exemplo de vida cristã são sementes que germinarão numa colheita abundante de santidade. Mantenha-se próximo dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da confissão. Reze o Santo Rosário todos os dias sem exceção. Pratique pequenos jejuns e penitências oferecidos com amor. Cultive a vida familiar cristã em seu lar. Seja caridoso com os necessitados. Mantenha-se informado, mas que sua principal fonte de orientação seja sempre a oração. E não se esqueça, você não está sozinho nesta caminhada. Nossa Senhora está ao seu lado como mãe e rainha. São Padre Pio intercede por você como amigo fiel. Seu anjo da guarda o protege a cada instante. Todos os santos do céu formam com você um só exército na luta contra o mal. Os sinais que Padre Pio profetizou já estão se manifestando diante de nossos olhos. Mas não tema, porque quem está com Deus tem a vitória garantida. Continue firme, continue orando, continue confiando. Em breve, veremos o triunfo definitivo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes. Que a proteção de Nossa Senhora seja seu escudo contra todo o mal. Que a intercessão de São Padre Pio seja sua força nos momentos de fraqueza. No próximo vídeo, revelarei mais detalhes sobre as orações específicas que Padre Pio recomendou para estes tempos e como você pode formar um cenáculo de oração em sua comunidade. Não perca, porque serão orientações preciosas para fortalecer ainda mais sua vida espiritual durante este período profético. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo e lembre-se, com Jesus, Maria e José, você está sempre seguro.